Continuando. Então, para fazer o nosso formulário Google, é importante a gente ter preparado o material, que a gente tem que fazer um planejamento anterior do que a gente vai querer mostrar para o usuário. Então, como a gente vai tratar da física das máquinas fotográficas, eu escolhi aqui algumas figuras para a ilustração do nosso formulário. Claro que essas figuras que eu coletei, elas são de domínio público, certo? E mostram como é a matemática, né, e a física das coisas que a gente vai estudar. Por exemplo, como eu disse, os raios de luz, né, a luz proveniente do objeto vai incidir na câmera para que a imagem possa ser formada. Então a gente vai estudar alguns elementos desse e conseguir definir quais são as partes, né, fundamentais de uma máquina fotográfica. Então aqui eu tenho basicamente todo o repertório necessário para isso. É também necessário a gente providenciar antecipadamente algum texto, né, que a gente vai escrever no nosso formulário. Eu tenho aqui ainda algumas outras figuras, né, um fundo especial para a gente ornamentar o nosso formulário. Deixa eu ver aqui. Eu salvei agora ainda um outro, que foi aquela imagem do nosso Machado de Assis, mas ele foi parar, eu acho que em downloads. Deixa eu ver aqui. Bem, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um tema, né? Tema do nosso formulário Google. Nós vamos personalizar o tema aqui, só para ilustração, pois a gente pode mudar. Mas eu vou escolher a imagem, baseado lá naquele folder, né, que a gente tem os arquivos. Vou fazer upload, ou seja, vou baixar, peço para ele procurar. Nós vamos na pasta em que eu salvei e vamos testar essa figura aqui, que vai ficar interessante. Vamos colocar ela inicialmente. Ela escolhe uma área da figura, você pode escolher mais em cima. Eu vou centralizar, mais ou menos centralizado. Vou pegar então essa região central da foto que eu escolhi. Desculpa. Vamos ver como é que vai ficar. Então, já apareceu aqui uma imagenzinha e vamos dar um nome para o nosso formulário. Física e a máquina fotográfica. Física e máquina fotográfica, por exemplo. A gente vai arranjar um tema mais apropriado no futuro. Vocês podem, inclusive, dar a opinião de vocês e a gente pode trocar esse nome aqui. Né? A gente precisa trocar. Aí vocês imaginem
tema bem interessante dentro desse aspecto todo que a gente está discutindo, certo? A descrição do formulário, então a gente pode colocar uma parte do texto. Eu vou fazer a explicação, né, do que a gente conversou sobre a questão das fotos, fazer uma introdução sobre esse assunto. Então eu já tinha salvo um texto, vou colocar aqui como descrição do meu formulário, tá bom? Então olha, primeira coisa que necessária a gente já fez. Eu posso incluir, inclusive agora, uma outra imagem, que é a que eu estava desejando. Eu vou procurá-la de novo aqui em meus favoritos, deve estar salvo, porque eu salvei, então vou gerenciar nos favoritos. E aqui em nova pasta, eu acho que eu vou encontrar a reportagem que tem imagem do Machado de Assis, que eu queria ter salvo. Vamos ver. Portal do professor. Não está aqui, mas eu vou achar. Consegui achar. E também não. E outros favoritos. Onde ela foi parar? Que pena. Vai ter que achar no histórico, então. Le Monde conta. Aqui a imagem de Machado de Assis. Vamos ver uma outra foto do histórico. É esse. Vou fechar esse daqui. Foi essa imagem aqui que a gente quis salvar e não sabemos aonde ela foi parar. Agora a gente vai direcionar ela para o lugar correto. Entendeu? Demorar um pouquinho para aparecer, mas a gente vai montando aos pouquinhos, com muita paciência, para a gente poder acertar. Fica assim uma coisa um pouco improvisada, mas é a nossa tentativa de tornar as coisas mais interessantes para vocês aí quando a gente vai estudar física. A gente não entrou ainda, a gente está tentando fazer essa associação, mostrando a vocês como construir um formulário Google com essa nossa temática, e já já a gente vai mostrar os elementos de física reais para o estudo da construção de uma imagem na máquina fotográfica, porque deve ter, né, alguma explicação, pelo menos a ótica da física, nós teremos a explicação de como essas fotos foram embranquiçadas. O motivo, né, de ideologia por trás disso daí, nós também vamos dar algumas pinceladas e a gente vai também observar questões do racismo estrutural, como isso vem ao longo dos séculos, né, acontecendo, porque, como vocês viram, uma representação das personalidades, né, históricas. Então, as fotos que foram tiradas tiveram uma época de contextualização das coisas, e hoje ainda isso deve perdurar, tá bom? Vou mudar aqui o nome para Machado, para a gente poder saber onde que está. E aí eu volto lá para o meu formulário e vou inserir uma foto. Agora, a foto que eu desejo para o meu formulário. Então, vocês estão vendo que eu estou montando e está finalizando. Eu pretendo fazer vídeos de em torno de 10 minutos. E é o que eu pretendo fazer com esse inicial.
Então, a gente tem aqui, olha só, está começando a construir, a montar um formulário. Já já a gente vai fazer o questionamento e vamos dar as opções de respostas e também encaminhar o usuário para uma determinada direção, para uma determinada seção, de acordo com a sua escolha. Perceberam aqui? Olha, então nós estamos conseguindo construir o nosso formulário, tá bom? A aula vai seguir no próximo vídeo. Até logo.